Começaram as fases de grupos da Libertadores e também da Sul-Americana e hoje eu vou falar um pouco das estreias de Vasco e Fluminense. Fluminense na Libertadores e Vasco na Sul-Americana. Eu sou o Rafael Teodoro, esse aqui é o Futebol com PH. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá o seu like já nesse vídeo se você é tricolor, se você é cruzmaltino, se você não é nenhum deles, mas gosta de futebol carioca. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aqui eu falo do futebol carioca, tanto no Brasileirão, como na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca e também nas competições internacionais, Libertadores e também Sul-Americana. Então, bora pro vídeo. Começamos pelo Fluminense, que ficou no 0 a 0 contra o Deportivo Lagoaíra, jogando fora de casa, jogando na Venezuela, e uma chance desperdiçada do tricolor arrancar bem nesse campeonato, arrancar bem na Libertadores e principalmente poder negociar algum resultado mais para frente. Um deles, por exemplo, vai enfrentar o Bolívar fora de casa, o Bolívar lá na altitude, mais de 3.000 metros. Então o Fluminense perdeu uma chance grande de negociar resultados dentro da competição. Isso porque o time do Deportivo Lagoaíra é muito frágil, muito. Quase não chegou no gol do Fluminense, o Fábio não fez nenhuma defesa significativa e a principal jogada deles era pelo lado do campo, né, o lateral, passando as costas do Samuel Xavier. Então a defesa do Fluminense não foi nada exigida, não teve pressão, o estádio inclusive estava bem vazio. Foi um jogo que o Fluminense também não se importou muito com o jogo, e isso é preocupante porque a gente está falando da Libertadores. O Fluminense do Zubeldia tem colecionado um histórico ruim de um time que no momento H, né, na hora H, no momento decisivo, tem deixado a desejar. Foi assim nas semifinais contra o Vasco, foi assim na final do Cariocão contra o Flamengo, onde tinha o favoritismo, né? E era até melhor time do que o Flamengo na época, que estava trocando de técnico e não foi o protagonista do jogo. E agora, na estreia da Libertadores, o Fluminense tinha condições de jogar bola, vir fazendo o que está fazendo no Brasileirão, ou seja, botar a bola no chão, triangular, aproximar as linhas e ganhar o jogo, né? Com a qualidade que tinha, e não foi. Você olhando o jogo de maneira geral, dos 11 jogadores que começaram, parecia que o John Kennedy era o que estava mais afim de resolver, mais afim de decidir. O Acosta muito mal, muito lento, com baixa intensidade durante o jogo, assim também como o Canóbio. Não sei se é por causa ainda do reflexo da data FIFA, o Canóbio estava atrasando algumas jogadas, displicente em outras, então o Fluminense perdeu a chance realmente de sair com vitória. E mesmo assim, o melhor em campo do jogo foi o goleiro do Deportivo Lagoaíra, porque o Fluminense criou. O John Kennedy perde uma chance quase na marca do pênalti, ia falar pequena área, mas foi na marca do pênalti, e também o goleiro do Deportivo faz uma defesaça no final do jogo, no chute do Martinelli, que foi no contrapé dele e ele conseguiu pegar. Onde estava o maior defeito do Fluminense. Inclusive eu tinha que comprar um campinho, né? Vou comprar um campinho para poder mostrar, porque às vezes eu quero botar vídeo aqui e o YouTube pode derrubar, então, ainda mais como é bom que ela é chata com direitos, eu vou comprar um campinho aqui, vou fazer isso essa semana para mostrar para vocês a questão tática. Um dos fatores que fez o Fluminense jogar tão mal foi o meio-campo do primeiro tempo, que não funcionou. Tinham duas linhas, a linha da defesa. O Martinelli baixava para pegar a bola para dar qualidade, só que o Hércules fazia um movimento ao contrário. Ele, ao invés de baixar também para ajudar e auxiliar, por vezes ele afundava a linha no ataque, ficando 5 na frente e 5 atrás, porque ficava Savarino, Canóbio nas pontas, né? O Acosta aproximando mais do John Kennedy para tabelar, e o Hércules, em vez de baixar, ele também subia fazendo 5 jogadores formando a última linha ofensiva e 5 jogadores atrás para poder sair com a bola. Então o Martinelli, quando recebia essa pressãozinha, porque o time do Lagoaíra também não fez aquela pressão de sufocar o Fluminense, mas quando encaixava as peças, o Martinelli não tinha como sair com a jogada, porque faltava mais alguém ali para poder fazer a bola circular. Isso foi consertado na transição do primeiro para o segundo tempo. A partir desse momento, o Acosta voltou um pouco mais, o Savarino voltou um pouco mais, aí o Fluminense realmente rodou a bola de um lado para o outro e criou chances, porém sem muita assertividade, muito displicente o time do Fluminense, e isso é uma pena, porque o Fluminense poderia já sair com 3 pontos e, como eu falei aqui no começo do vídeo, negociar um empate ou uma derrota fora de casa, que não passaria sufocos. É importante o Fluminense passar em primeiro, porque a gente sabe que Libertadores, quando você vai para segundo colocado, quando se classifica em segundo, a probabilidade de você pegar um time forte, um Palmeiras, um Flamengo, por exemplo, é muito grande.
já nas oitavas ou nas quartas de final. Então, você se classificar em primeiro, você elimina confrontos mais difíceis nas fases mais agudas do torneio. Então, é muito importante o Fluminense pontuar e ser primeiro. Tem condição fácil de ser primeiro colocado. Agora vai ter que buscar um resultado fora de casa, num jogo que, esse jogo contra o Lagoeira, era a oportunidade perfeita. Agora falando da Sul-Americana, Vasco também empatou em 0-0 contra o Barracas Central. Um jogo que o Vasco até no segundo tempo teve um jogador a mais, porque o jogador do Barracas Central foi expulso, mas também foi complicado para o Vasco. Muito por decisão da diretoria junto com o Renato de não mandar o time principal. Tudo bem, o foco tem que ser o Brasileirão mesmo, ainda mais nesse começo de Sul-Americana. Porém, o Renato não viajar, eu não gosto dessa decisão. Porque tinha jogadores ali para ele observar, tinha jogadores que poderiam render mais e ele ali também daria mais respaldo e o Vasco tinha condições de sair vitorioso lá da Argentina. Outra coisa também que eu não curti foi a mudança de esquema. O Vasco vem jogando no 4-3-3 com o Renato e nesse jogo com o time reserva e base, né, os garotos da base complementando o elenco que viajou, o assistente técnico colocou o time com 3 zagueiros. Ou seja, é uma formação que o próprio time principal não joga. Então você acaba expondo alguns jogadores a erros, como aconteceu no começo do jogo. O Vasco estava totalmente desentrosado, não só porque esse time não joga junto, mas porque o esquema, a formação estava diferente. E demorou muito para o Vasco assentar, entender o que o jogo lhe entregava de oportunidade para conseguir criar. Desses, do jogo inteiro, quem mais se destacou foi o JP. O JP jogou como segundo volante, mas marcou bem, chegou bem no ataque, quase fez um gol, finalizou, a bola foi desviada, mas foi o jogador mais lúcido do Vasco no jogo inteiro. Tá? Foi o cara que resolveu realmente, pegou a oportunidade para si. O Vasco teve muitas dificuldades na criação, chegava mais pelo lado do campo com o Pumita, que também fez um jogo muito horrível. Você vai encontrar na internet o chute que o Pumita deu no segundo tempo, uma jogada que era para ele contemporizar, trabalhar a bola, ele tentou chutar uma bola, a bola bizonha, foi na lateral, mas ele conseguiu alguns cruzamentos, Spinelli com uma cabeçada até trouxe dificuldades para o goleiro do Barracas Central. Barracas Central que só tinha uma jogada, era lançamento e bola parada, 2 jogadas na verdade, lançamento e bola parada. Nos lançamentos não conseguiu criar, na bola parada também não trouxe grandes sustos para o Fusato, que foi o goleiro do Vasco nesse jogo. O Marino Nestroza entrou, fez um salseiro, mas nada de diferencial. Nuno Moreira, uma rotação bem abaixo, Nuno Moreira vem mal, tá? Não conseguiu ser o camisa 10 que o Vasco queria. Matheus França tentou um pouco mais uma coisa ou outra, mas também nada demais. Ou seja, o time reserva do Vasco garantiu a pontuação, poderia ter vencido, se jogasse com o time principal, venceria esse jogo. Vale lembrar que na Sul-Americana só passa o primeiro colocado direto, o segundo tem que ir para o playoff. Então acho que o Vasco tinha que entender um pouco mais a competição para não ter que jogar 2 jogos. Ou você é eliminado logo e perde esse calendário, ou você joga para valer, vence e avança um pouco mais. Eu entendo os desgastes da viagem, mas eu não concordo com a decisão do Renato de ficar. E aí, quero saber de você, o que você achou das atuações de Fluminense e de Vasco? Manda aqui para mim nos comentários. Acha que teve problema no meio-campo do Fluminense no começo do jogo? Acha que o Renato tinha que ter ido? Acha que tinha que ajustar melhor? O time principal ganharia esses pontos? Conta aqui para mim nos comentários. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.